Não devemos nos gloriar no homem e nem em coisa alguma. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Irmãos, por que Paulo disse que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo? Por que Paulo afirma isso? Paulo podia se gloriar na sua educação, porque Paulo, ele foi um dos homens mais educados de seu tempo. Paulo podia se gloriar em sua religião, porque Paulo foi um homem extremamente religioso. Paulo, ele podia se gloriar em sua habilidade de falar muitas línguas, um poliglota de primeira. Paulo, ele podia se gloriar no fato de ser um cidadão romano, mas ele não se gloriou nisso, ele não se exaltou por ser um cidadão romano. Mas Paulo também podia se gloriar em outras coisas a respeito de Jesus que não fossem a cruz, como por exemplo, Paulo podia se gloriar no nascimento extraordinário, espetacular e milagroso do Senhor Jesus, mas ele não se gloriou. Paulo, ele podia se gloriar nos ensinamentos de Jesus. Os pedagogos dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo, mas ele não se gloriou. Paulo podia se gloriar na ressurreição estrondosa do Senhor Jesus, mas ele não se gloriou. Ele poderia se gloriar no trabalho social que Jesus fez, onde Jesus tinha uma preocupação com os enfermos, com aqueles que não tinham condições financeiras, com os necessitados, com aqueles que passavam necessidade. Com a sua preocupação pelo faminto, mas ele não se gloriou. Ele não se gloriou na futura glória de Jesus, como aquele que teria um reino que iria governar todos os povos. Ele podia se gloriar em qualquer dessas coisas, mas ele disse não. Não vou me gloriar nas coisas de Jesus, não vou me gloriar na minha capacidade, no meu intelecto, nas minhas habilidades, não. Segundo o ensinamento que esse versículo nos traz, a nossa direção, o nosso caminho, a nossa trilha, o nosso alvo precisa ser a cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a cruz é o tema central do Evangelho de Cristo. A cruz significa amor aos indignos de amor, servir aquelas pessoas que nós não apreciamos, é perdoar sempre as pessoas. Paulo disse: eu vou me gloriar na cruz de Jesus. Eu gostaria que o seu foco agora estivesse na cruz, que você olhasse agora para a cruz do meio. Por favor, não olhe para a direita, para a esquerda, mas tão somente olhe para a cruz do meio. Morte de cruz era uma das mortes mais cruéis da época. Os assassinos mais perigosos, eles eram penalizados em morte de cruz, porque a vítima algumas vezes ela ficava pendurada por vários dias e demorava vários dias para morrer. E foi nessa situação que crucificaram Jesus mais 2 ladrões. Deram aproximadamente 40 chicotadas em Jesus, e naquele chicote tinha osso e ponte aguda de um osso, que quando eles batiam nas costas de Jesus, arrancavam pedaços
das costas de Jesus. E além disso, presenteiam Jesus com uma coroa de espinho e logo em seguida lhe dá uma cruz, para que ele pudesse carregar até o Gólgota. A procissão começou, a multidão começou a se ajuntar, Jerusalém estava lotada como se estivesse num clima de carnaval. E aquela procissão, ela foi pela rua principal, de forma que todos pudessem ver o destino final de Jesus e dos dois ladrões. E Jesus, com quase 40 chicotadas, Jesus começa a perder sangue. E Jesus então começa a ficar fraco. E dessa fraqueza Jesus foi ao solo algumas vezes. Foi quando então apareceu a figura de Simão, o Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. E os soldados romanos, eles foram rápidos e metódicos com relação aos procedimentos de cravar os cravos nas mãos de Jesus e nos seus pés. E a multidão então começa a gritar: ele salvou os outros, ele operou tantos milagres, mas é incapaz de salvar a si próprio. Riam, debochavam, divertiam do nosso Jesus. E eles continuavam a escarnecer: desça da cruz, cara. Não faz milagres para os outros, não. Faz agora para você. Desce você dessa cruz. Ah, querido, Jesus não desceu da cruz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele permaneceu nessa cruz. Porque se Jesus tivesse descido dessa cruz, nós estaríamos destruídos. Nós estaríamos arruinados para todos sempre. E sabe por que Jesus não desceu da cruz? Jesus não desceu da cruz porque Ele te ama, porque Ele me ama. Quando você se dirige em direção à cruz, você encontra a salvação, você encontra paz, você encontra esperança, você encontra perdão para os seus pecados.